Bom, então, a ideia não é se tornar especialista de um autor. Minha ideia, nunca em filosofia, é fazer com que nós nos reduzamos ao papel de comentador ou de especialista. A ideia é que nós façamos filosofia. E eu trabalho com questões. Basicamente, a questão é o que é o momento contemporâneo, o que é o pensamento, o que é arte, o que está vivendo, o que está acontecendo agora. Essa introdução do nosso curso. Então, vamos começar a falar de nossa situação. É estranha essa frase, né? Para alguns alunos, talvez... Professor, eu ver todo esse negócio aí. Toda essa aula aí. O senhor não botou aí, não botou no AVA? Botei no ar. Eu fui vendo isso, que o senhor tinha colocado para poder ver antes da aula. Sim. Né? Aí eu cheguei a ver, cheguei Você não a achou ler um essa pouco. frase? Este, portanto, não terá... Cheguei. E é pior ainda do que a gente pode imaginar. Essa é a primeira frase de um livro. A primeira. É um livro do Jacques Derrida, Disseminação. Você imagina se começar um livro assim? Nós vamos discutir a verdade. A política é o tema mais importante. Nananã. Este, portanto, entre parênteses, não terá sido um livro. Então, isso é só para dizer, olha, a gente está tentando entender a nossa situação. Da nossa parte, a filosofia parece ser bem esquisita, né? Essa foi uma experiência que eu tive. Eu ganhei esse livro do Derrida. Eu fui ler, vi a primeira frase e falei, não é possível. Pelo amor de Deus, como é que pode alguém escrever assim? E aí tentei ler, sabe quando você lê com uma vontade? Vai lendo sem entender e vai, tá. Tudo bem. Tinha aqui no médico, tinha aqui no dentista, eu ficava na recepção lendo, né? 3 anos depois, eu peguei o livro para reler. E aí eu entendi a primeira frase. Achei, agora eu entendi. O Derrida está supondo que você vai reler o livro. A primeira frase não é a primeira. Já é a retomada. Ele escreveu já este, portanto, entre parênteses, quer dizer, estou supondo que você está relendo, não terá sido um livro. Ou seja, você pegou esse livro, releu, só que ele não tem exatamente o formato de um livro. Ele tem capa, ele tem folhas, mas tem algo nele que não respeita a ideia que nós temos de livro, que é de uma coesão, de uma completude, né? Bom, mas alguém protesta contra essa forma de escrever? Mas a ideia é, bom, a filosofia que se faz hoje em dia é estranha. A arte que se faz hoje em dia também é estranha. Eu insisto, tudo que aquilo que eu mostro para vocês eu gosto, tá? Quando eu digo que eu acho estranho, eu estou mentindo. Eu gosto do Derrida, eu gosto do... Ah, meu Deus do céu. Do de Kooning. De Kooning é um artista americano dos anos 50. Isso aqui não é uma coisa de 10 centímetros por 10 centímetros, não. É uma coisa tipo 3 metros por 2 metros. São coisas imensas. E aqui um outro quadro. Peraí, não dá para ver quase nada nesse quadro, vocês concordam? Não dá para ver direito. São essas palhaçadas que se falam de arte, né? Em geral, o filósofo adora criticar a arte, dizendo, oh, não é isso, não. Aí vamos olhar, tem uma plaquinha aqui, vamos olhar um pouquinho o que está escrito na plaquinha? Desenho do de Kooning apagado. Robert Rauschenberg, um artista em 53, um jovem artista, chegou para o de Kooning, esse artista aqui, super importante na época, e falou assim, vem cá, eu tenho um projeto artístico que é apagar um desenho seu. E você aceita participar desse projeto? E o de Kooning aceitou e ficou procurando um desenho dele que ele achasse bom. E o Rauschenberg ficou lá apagando com dificuldade. Vocês veem que não conseguiu apagar inteiramente tudo, tem mais marcas. Então alguém vai dizer, isso é esquisito. O que tem para olhar?
Alguém podia perguntar isso. O que, que tem para olhar? A arte, por definição, não é o que é belo? Alguém acha que isso esgota a definição da arte, a beleza? Não. Sim. Mas, por exemplo... Não esgota, não esgota. Ah, tá. Não esgota, Tem muito mais coisa a ser professor. dita. Sim, mas, por exemplo, Certeza. além Não esgota. tem outras coisas que são bonitas, né? O cara é um gato, a menina é linda, o carro é uma beleza, esse bolo de chocolate, né? Beleza a gente usa para várias coisas. Beleza não era noção... Mas o trágico também pode ser interessante ou belo. Você falou do trágico, mas era isso que eu ia falar. Na antiguidade ocidental, não se associava a arte à beleza. Você pensava em trágico, pensava em coisas assim. Você pensava em corpo humano belo. A beleza está associada à arte na modernidade. É o momento da história da arte, sua junção com a beleza. Então, mas eu acho que tem a ver, acho bacana. Arte bela e tudo, etc, etc. Mas não precisa ser. A arte é o que ela quer ser. Né? Bom, ou pode ser. Uma proposição que eu vou perguntar para vocês se vocês acham absurda. Por exemplo, escolham um prédio simbólico da cidade do Rio de Janeiro. A cidade aqui, vocês conhecem. Simbólico em que sentido? Simbólico porque é importante socialmente. Tem uma função importante na cidade e também artisticamente. Um prédio tipo Museu de Arte Moderna. É importante socialmente, serve para as pessoas verem arte. E artisticamente, é uma obra de um arquiteto, o Reide. Museu da Manhã, por exemplo. Museu da Manhã também. Escolha um prédio bacana, bonito, legal, importante. Teatro Municipal é bonito também. Teatro Municipal. Eu gosto do Balanço Mas Não Cai. Ah, também gosto. O balanço, mas não cai. Não sei qual é. Tá, cava um túnel no prédio. Peraí, isso é uma proposição artística? Cavar um túnel, né? É meio isso que as É pessoas... o Minhocão? É o Minhocão lá na Gávea, tem um túnel no meio. E pior, atravessa com viaduto. Então, olha a proposta... Exatamente. Ah, eu comecei falando. A filosofia que se faz hoje em dia é esquisita. A arte que se faz hoje em dia é esquisito. Mas a engenharia que se faz hoje em dia é esquisito. O mundo é esquisito. Essas técnicas estão fazendo coisas alucinadas. Você, quando passa, vindo da Zona Sul, você atravessa Rebouças, aí você entra numa destruição que a engenharia fez da cidade, aqueles viadutos todos. É uma coisa alucinante. E isso é considerado normal. E outras coisas também são esquisitas. Isso aqui. Linguagem de programação. É um negócio todo... A base da economia, a base dos estudos, a base de diversas coisas são a partir das coisas esquisitérrimas que estão aqui. A nossa economia é toda centrada nessas pessoas estranhas, nenhuma delas tem um ar fiável, nenhuma delas tem um olhar divertido para ir numa festa, né? É o que se chama a Bolsa de Valores de Nova York, Nasdaq. Isso aqui são uma coisa que eu não sei se vocês já conhecem, já viram, jovens. Gente tipo Pokémon Go. É um mundo estranho que está à nossa volta. Então, a proposta do curso não é negar e dizer que a filosofia é super normal, super careta, a arte é super... O mundo inteiro é um mundo a ser interrogado com novos olhos. O problema que a gente vai seguir aqui no nosso cursinho é como pensar o mundo. A gente vai estar pensando através de um questionamento sobre a filosofia e sobre a arte, seguindo a obra do Merleau-Ponty. É que na França, eles não têm... eu sou Tito Marques Palmeiro, tem o nome do pai e o nome da mãe. Eles não têm vários nomes, assim. Então, nome de família. Então, o primeiro nome, eles têm uns 15. E todo mundo da mesma família tem o mesmo nome, assim, primos. Né? Então, tem que dar Maurice, já. Bom.
Ok. Afirmação bombástica. Esse filósofo é o principal filósofo depois de Descartes. É uma afirmação bombástica que espero que vocês se revoltem contra ela. Vocês se perguntam, mas espera aí, não é possível. E, por exemplo, a gente sabe que tem o Bergson. E entre Descartes e o Bergson, no século XX, não teve ninguém? Vou responder essa pergunta. Sim, não teve ninguém. A filosofia que a gente chama filosofia francesa, que a gente acha que é moderna, incrível, sensacional, é de criação recente. Na minha interpretação, é de criação de Merleau-Ponty. A filosofia francesa, depois de Descartes, é ciência. Mendebien é chamado do Kant francês. Um cara chato de matar. Nenhum filósofo francês tem importância depois de 1640, Descartes, que tem Locke, Hobbes na Inglaterra, ou que tem Leibniz, Kant na Alemanha. Por quê? Porque eles entraram no caminho da sexta meditação de Descartes, que é o caminho de tudo aquilo que se faz em filosofia é para permitir ciência. Então, são textos científicos, basicamente. E por que não Bergson? Porque Bergson foi muito criticado pela igreja, pela política, por todo mundo. E ele não criou uma sequência. Não estou dizendo que Merleau-Ponty seja melhor que Bergson. Estou dizendo que, em termos da história de um pensamento, ele não criou uma sucessão. Merleau-Ponty foi professor de toda a gente. Deleuze, Foucault, Derrida, Protet. Bom, os americanos falam de Frank Theory, aquele pensamento que começa com o Merleau-Ponty. Só para entender o que significa isso. Se a gente faz samba aqui, imagina que um de vocês decida ser sambista. Vocês vão fazer porque vocês podem pensar em Natal, podem pensar em Cartola. Tem gente que fez e que te mostra que é possível. Gente com quem você dialoga. De repente, para uma geração de filósofos, surgiu alguém que faz filosofia, não fica só fazendo ciência. E aí tem essa explosão. Basicamente, o que a gente pensa é o treinamento da existência. As coisas não fecham. Já perceberam que as coisas não fecham? A gente quer felicidade, quer justiça, só que não. Ele não está dizendo para não procurar, porra, mas é que é mais complicado. Ele é um dos autores que se coloca sobre essa rúbrica existencialismo. Uma rúbrica meio uma moda, mas ele simplesmente é um filósofo. Um filósofo nunca se esgota numa rúbrica qualquer. Ele participou da resistência. Professor, tem um microfone aberto aí que está atrapalhando. Sim, está um pouco difícil a compreensão. Alguém fecha? Fechou. Andréia, você está com a mão levantada? Tá. Então, olha só, Merleau-Ponty é alguém... Eu não coloquei as datas dele, tá? Porque eu sou super ruim com data. Não coloquei data de nascimento e morte. Coloquei. 1908, 61. Merleau-Ponty basicamente escreveu de 1945 a 61. 15 anos. É por isso também que não se conhece a obra dele. É uma obra curta. Heidegger, que é um exemplo que eu gosto de dar para comparar, escreveu de 1916 a 76. 60 anos. Dá 4 Merleau-Ponty. Ele é mesmo mais curto que o Foucault, Merleau-Ponty. Então, ele nasceu em 1908, viu o surgimento das vanguardas e viu a política indo para o Beleléu, Segunda Guerra Mundial, e aí ele entrou na resistência. Num grupo de intelectuais fundado por Sartre e Camus, Socialismo e Liberdade. Uma das coisas que o Merleau-Ponty fez foi guardar... Russell tem obra, em parte porque Merleau-Ponty guardou os papéis dele.
o Edmund Husserl, que era judeu, né? Os papéis dele, ele teve que sair da Alemanha no final da vida dele por causa do nazismo, foi para a Holanda, o Merleau-Ponty guardou os papéis do Husserl, né? Porque senão ia para a fogueira. Não era livro, era original, né? E ele fez um doutorado de Estado. Doutorado de Estado, uma figura que não existe em nenhum lugar do mundo e deixou de existir na França. É uma coisa, depois do doutorado, que servia para você escrever a obra da sua vida, as obras da sua vida. Foucault, por exemplo, escreveu A História da Loucura, como doutorado de Estado. Merleau-Ponty, eram duas obras, uma pequena, que é um livro chatérrimo para mim, Estrutura do Comportamento, e um outro que é mediamente chato. Mas são livros super importantes. Tá? Estrutura do Comportamento, por exemplo, vocês pegam o Manifesto Neoconcreto, do Ferreira Goulart, ele é continuamente citado pelos neoconcretistas brasileiros, artistas dos anos 50 e 60. Tá? Mas eu acho chato. Tá? E eu acho importante isso em filosofia. Tem caminhos que são fáceis ou mais difíceis para mim, interessantes ou menos, mas cada um de vocês vai ter o seu caminho. Né? Quando eu digo algo chato, eu estou usando um termo que ninguém vai querer universalizar. E, em 45, ele se tornou professor de uma universidade. Em 48, da Sorbonne. O auge atingiu o píncaro. Fundou uma revista, vou passar rapidamente aqui. E depois se torna professor do Collège de France. Então, ele rapidamente, ele defende doutorado, imediatamente se torna professor da universidade, 3 anos depois da Sorbonne, e 7 anos depois atinge a última posição da filosofia na França, que é o Collège de France, que é onde o Foucault dava aula também, por exemplo. Então, ele teve uma carreira meteórica. Merleau-Ponty é um cara com super currículo Lattes. Esse currículo, né? A gente critica produtivismo. Né? Todos os autores que a gente lê no Brasil para criticar produtivismo eram produtivistas. Tá? Você pega o currículo do Foucault, o currículo do Deleuze, são as pessoas mais caretas do mundo. Fazem tudo direitinho, não perdem um prazo. E nós, professores, que adoram ter trauma com a gente, vocês ficam o tempo todo com medo, o professor é malvado e tudo. Nós somos uns bebezinhos, nós, professores. E vocês perdem prazo, estou muito nervoso, muito nervosa. Bom, Merleau-Ponty era um desses casos. Era alguém perfeito, só que quando a universidade deixou entrar, de repente falou assim, mas o que a gente deixou entrar? A reação com ele foi amistosa. É esquisito, mas deixa. Mas cada vez menos a universidade francesa suportou esses geninhos que foram entrando. Foucault, mais ou menos, porque Foucault era esperto. Tá? Eu acho estranhíssimo que Foucault seja um ícone da esquerda, porque eu acho que, a rigor, Foucault era de direita. Filho de médico do interior, cara que fez cursinho preparatório, curso particular de filosofia. Né? E depois, quando ele morreu, descobriu-se que ele todo ano dava dinheiro para um convento de beneditino. Foucault. Com Deleuze, a coisa foi pior, e com Derrida foi um assombro. E, para mim, a filosofia francesa vai de Merleau-Ponty a Deleuze. Desculpa, de Merleau-Ponty a Derrida. Isso quer dizer que a filosofia francesa acabou na interpretação do professor? Sim, mas não só isso. A filosofia perdeu o polo. Há um tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, saiu num jornal importante da Alemanha um artigo de um hegeliano dizendo Hegel não mora mais aqui. Não mora mais na Alemanha. Derrida é mais estudado nos Estados Unidos e no Brasil que na França. Deleuze também. É só para dizer que o mundo se tornou multipolar. Quando eu falo que a filosofia francesa acabou, eu estou querendo dizer que há evidente dependência para com autores europeus, para bem ou para o mal, não se faz mais tão evidentemente presente. Ou seja, para nós, para a universidade brasileira, isso é uma grande oportunidade. Só que o grande perigo, para mim, é que a gente queira se recolonizar pela universidade americana. Os debates todos nossos estão se estruturando em função da agenda da universidade americana. Pensamento decolonial, todos esses temas que a gente está discutindo, eu sou a favor.
Mas só que o modo de discutir é o modo da universidade americana. Exemplo. O que a filosofia tradicionalmente faz com as palavras? Pensa as palavras, cria neologismo, né? Trabalha, se aprofunda. Uma universidade sem tradição como a americana, o que ela faz com as palavras? Polícia. Não pode usar tal termo. Então, a gente... não é uma questão política que eu estou falando, é uma questão intelectual. A gente está sem necessidade, acho, querendo seguir passos que não precisam mais seguir. Vocês realmente acham que a gente vai pensar a condição da mulher no Brasil, a condição dos explorados no Brasil, dos negros no Brasil, se baseando numa sociedade moralista, ultracapitalista e tananã, tananã como a americana? Não se adapta a nós. Protestos? Pragmatista. Parece que está se adaptando. Parece que a gente está se adaptando a ele. Todas as pautas que a gente discute vêm dos Estados Unidos, vêm da Universidade Americana, vêm da sociedade americana. Isso é muito triste. O que o Jornal Nacional o tempo todo queira mostrar a Universidade Americana, o que ela faz, isso é uma coisa. Agora, que a própria Universidade Brasileira faça isso, eu acho incompreensível. Incompreensível. Porque o que eu aconselho vocês é, quando vier algum filósofa estrangeiro, assistam a conferência. Vejam se vocês têm a sensação, uau, como é melhor. A minha experiência como aluno, eu, enquanto aluno, não era essa. Em geral, é super menos interessante. Em geral. Mas, bom. Professor. Oi. Inclusive, na conferência que a Angela Davis esteve aqui, ela mesma falou que as pessoas deviam ler Lélia Gonzalez, que ela aprendeu muito mais com Lélia Gonzalez do que o pessoal aprenderia com ela. Então, até ela mesma puxou a orelha, né? Claro. A gente teve um modo completamente diferente. Por exemplo, eu vou falar uma coisa meio chocante. Tá? Eu vou usar termos meio vulgares, falar de sexualidade. Um americano branco não acha alguém que eles chamam de raça, para eles tem raça, né? Alguém de outra raça, ele não é sexualmente atraído. A coisa é num nível muito profundo. Aqui, um branco brasileiro, se você olhar e colocar num Pantone, você vai ver que não é branco mesmo. Eu, que sou branco, não sou. É Nordeste, é índio, milhões de coisas. Lábio grosso, não é lábio fino. A cena do Bacurau. Eles acham que são brancos. Os americanos, o quê? Branco? Não. Mexicano. Não. Então, a gente é um problema. Oi. Bom, vou continuar. Se a pessoa quiser intervir, pode intervir. Quando for o caso. Aqui tá. Mas também não é como se não houvesse... É porque eu acho que até esse exemplo é um pouco zoado, porque não é como se não houvesse brancos no Brasil. Há brancos no Brasil. Inclusive, o líder Ku Klux Klan, quando comenta sobre o Bolsonaro, ele relata que o Bolsonaro seria lido como branco em qualquer lugar do mundo e que por isso que ele devia apoiar o Bolsonaro. Então, tem brancos no Brasil, mesmo que a gente tenha esses receios de assumir isso. Eu posso me opor um pouco? Sim, tem brancos, mas como o nosso país é miscigenado, né? Tem várias raças, não só a raça negra, a raça o índio, o negro, o branco, mas também tem de outros países que vieram para cá. Então, é uma mistura muito grande. Assim, o Cuscão está falando isso de termos retóricos, sabe? Pelo amor de Deus, é uma questão de apoio retórico total. Eu entendo que a gente se reconheça como branco enquanto sociedade brasileira, mas se chegar um europeu e olhar para a gente assim, vai falar, você não é branco. Acho que isso que o professor tentou. Isso, isso mesmo. Se for olhar pelo outro lado, de quem vem para cá, Mas mesmo no nível visual, eu vou falar uma coisa mais chocante ainda, também não tem muito preto no Brasil, não. Tá? Quando você vai para a África, ou quando você vai para a Europa, a cor é diferente. A gente está há muito tempo junto numa coisa esquisitérrima aqui. Quando você vê os relatos de viagens sobre viajantes europeus no Brasil,
século XVIII, XIX, XX, eles ficavam chocados como a classe dominante não era a loura europeia. Agora a gente está descobrindo que Machado de Assis não era louro. Agora a gente está se dando conta que na República Velha o Brasil teve 2 presidentes quase pretos. Né? Então, a coisa... É porque tem um discurso aqui no Brasil, que é um discurso que o intelectual africano não aceita, que é um discurso baseado na raça. Tipo, Black Lives Matter. O Aquino Mbembe tem um texto contra isso. Porque esse discurso é o discurso que os ditadores africanos usaram para se manter no poder. O discurso da raça, da etnia, do solo, e que, para eles, é equivalente a nazismo, fascismo. Né? Quando você vai ver a Rádio das 7 Colinas, era baseado num tipo de discurso assim, de uma pureza da raça, que foi feito o genocídio dos Tutsis. Né? Enfim, mas é porque a gente está se baseando num país, Estados Unidos, que tem um pensamento racial. Nos Estados Unidos, vale ainda na legislação, no direito, o pensamento racial. Bom, então, Merleau-Ponty fundou uma revista, Tempos Modernos, e era uma revista, ou seja, é um intelectual, desculpa, intelectual não, é um filósofo, mas também é alguém engajado com o seu tempo. Aqui está Maurice Merleau-Ponty, tipo 1, 2, 3, terceira linha. A guerra aconteceu. Desculpa, professor. Você pode esclarecer isso que você acabou de falar? É um filósofo, mas está ainda engajado com o seu tempo? Por que você viu? Porque, em geral, para o senso comum e para a filosofia, teoria e prática são dimensões diferentes. O que a filosofia contemporânea faz é, em alguns autores, abolir a suposição, reconfigurar o problema. Então, você tem autores que vão, para pensar, precisar pensar no seu engajamento com a vida. Mas, essencialmente, todo filósofo da tradição era um filósofo contemporâneo. Platão está pensando a cidade. Só que, estruturalmente, quando ele explica, ele faz uma distinção entre teoria e prática. E agora, no pensamento contemporâneo, esse problema desaparece, mas gera outros problemas. Por exemplo, vou dizer sobre o que é esse... A gente está em 45. A França não está inteiramente desocupada. Tá? Merleau-Ponty escreve um texto, La guerre a eu lieu. A guerra aconteceu. Onde ele defende colaboracionistas. Ele foi um resistente. Ele vai defender os colaboracionistas. Ele é contra os nazistas, tudo isso, etc. Agora, tem pessoas que não puderam fazer de outro modo, foram levados pelas circunstâncias. Não é todo mundo que consegue ser um herói. Muitos. A realidade mostra que todo mundo se acha herói, mas na prática não dá para ser herói. Você tem filho, tem que pagar conta, tem que se acomodar com as coisas. Então, só para dizer, você escrever um texto filosófico dizendo isso, seu país acabou de ser... Parte dele acabou de ser ocupada, de ser liberado dos alemães, escrever uma coisa dessa, não é tão evidente assim. Né? Então, de um modo geral, muitos autores contemporâneos, quando escreveram sobre a política, provocaram celeumas. Por exemplo, Hannah Arendt agora é criticada porque não criticou a escravidão. Pelo amor de Deus. 2 problemas. O primeiro livro dela, Origem do Totalitarismo, começa analisando o imperialismo e a escravidão. Tá? Segundo problema, ela não precisava ter feito isso. Ela estava estudando o problema dela. Se a gente quer discutir nosso problema, é trabalho nosso fazer. Vai querer o quê? Que tem um europeu dando tudo que a gente tem que pensar? É para a gente fazer. Ela foi altamente criticada por causa de Little Rock. Criticada pelo texto sobre Little Rock. A Little Rock? Isso. Sim. Ela foi amplamente criticada por, enfim, ter falado da maneira como ela falou, como ela poderia falar. Né?
Eu não vou explicar agora para os alunos o que o texto está falando, que eu quero... Depois, um dia eu falo disso, porque eu quero, um, escapar vivo, dois, avançar. Então, tem uma polêmica entre Merleau-Ponty e Sartre. Sartre é um autor bem mais conhecido que Merleau-Ponty. Mas eu acho que Sartre tem 1000 qualidades. Só que ele é um mau filósofo. Sartre, ele abandona a filosofia, se torna literato, depois abandona a literatura. É uma beleza ler o texto dele de Adeus à Literatura, que é a autobiografia dele, As Palavras. Mas o Sartre, por causa da guerra, ele abandonou a filosofia. Porque ele diz que os eventos recentes, a guerra, né, mostram que adianta ficar lendo Platão, fazer uma tese sobre Santo Agostinho, quando está a Wehrmacht, quando está o exército alemão aí. O Merleau-Ponty discorda dele. Ele fala que tem um estranho mundo que se abriu no século XX. A guerra é uma das coisas estranhas, essa guerra. O que quer dizer esse estranho? Esse estranho é tão estranho porque, na verdade, o mundo se tornou um problema filosófico. O mundo não é um lugar onde a gente faz filosofia. O mundo é o grande problema. Se a filosofia contemporânea passou a discutir o mundo, é porque o mundo não é legal, é esquisito, provoca. O mundo é uma questão. O mundo não é uma coisa material. Algo que nos assegure, algo tipo uma natureza que nos reconforta quando a gente decide parar de pensar. Vou falar um pouquinho da obra do Merleau-Ponty, vou só enumerar uns livros dele, tá? Só para saber. Em 42, ele publicou esse primeiro livro, Estrutura do Comportamento, Fenomenologia da Percepção. Quer dizer, ele está falando de comportamento, está falando de corpo, está falando de percepção. É um autor que tem esses temas lá, é ele que é responsável das nossas meninas virarem meninos, nossos meninos virarem meninas. É isso. É alguém que pensa o corpo, que pensa a sexualidade, que pensa o que é olhar as coisas, o que é olhar uma obra de arte, o que é olhar outra pessoa. E, nesse mesmo ano, ele publica, tipo, o país acabou de ser liberado, Hitler perdeu, o que você tem que fazer? Escrever um texto sobre Cézanne, né? A gente fica querendo lutar, resistir. E cadê a futilidade? Né? Merleau-Ponty está mostrando um caminho que, né, tem uma... Como é que a gente mostra que o mundo não acabou? Criando coisas novas, coisas belas. Né? Em 47, ele escreve um livro sobre política. Em 48, um livro reunindo seus ensaios. Sentido ou não sentido? Non-sens, em francês, também quer dizer paradoxo. Basicamente, a ideia é que o mundo é um paradoxo, a razão é paradoxal. Ele é racionalista, só que você tem que produzir um alargamento da razão. Tipo, arte, ocultismo, isso não é exterior à racionalidade. Um livro inacabado sobre a linguagem. A gente fala da viragem linguística, né? Ele é um dos responsáveis por isso. Escreve um livro sobre o marxismo. Ele era marxista. E um dos seus últimos livros, que reúne uma série de textos filosóficos, políticos, etc. E uma beleza total, sua obra inacabada, O Visível e o Invisível. É um espetáculo. Acho um dos livros mais lindos de filosofia. E, nesse mesmo ano, ele publicou um artigo, um artigão imenso, O Olho Espírito. Então, a gente basicamente vai ler 2 textos que se colocam no começo e no fim da obra de Merleau-Ponty. 2 textos sobre arte. 2 textos sobre arte e o mundo, nosso lugar no mundo e as possibilidades do pensamento. Protestos, dúvidas? Professor, Posso fazer uma pergunta? Pois não, mano. Uma questão, rapidinho. O Merleau-Ponty parece que é considerado um fenomenólogo. Sim. Eu queria entender o que a gente pode entender quando se fala assim que uma pessoa é um fenomenólogo. O que é fenomenologia? Não sei se você pode explicar isso agora. Você vai falar isso ao longo do curso ou... Eu vou explicar isso. Mas eu vou dar uma primeira definição, é que é uma pessoa muito legal. Mas
tem uma definição mais técnica, que a gente vai ver na sequência, tá, Mar? Bom, os temas que o Merleau-Ponty discute são temas, vou usar um termo do Leibniz, incompossíveis. Temas que não são possíveis juntos. Tipo, assoviar, chupar cana, fazer bicicleta e mergulhar, tudo ao mesmo tempo. Então, ele estuda o conhecimento. Ele estuda o corpo, a percepção, a arte, a história, política, ontologia. Todos esses termos, e tem mais, tudo se reúne numa palavra. Fenomenologia. Então, você tem razão de perguntar, mas o que é isso? Merleau-Ponty, Russell escreve o texto no qual se precisa esse termo fenomenologia em 1901. É o segundo tomo das Investigações Lógicas. O Martin Heidegger, que não foi aluno do Russell, Martin Heidegger, que foi assistente do Russell, que foi alguém que tentou fazer... E aí, Russell, gosta de mim, deixa eu me enturmar. Né? E no final conseguiu. E o Russell tinha maior preconceito contra o Heidegger, porque ele era um perigo, ele era cristão. Vocês não podem mais... O cristão no Brasil quer dizer outra coisa, né? Agora, cristão quer dizer neopentecostal. Ele era católico. Ser católico na Alemanha nessa época significava ser Opus Dei. Opus Dei é uma linha bem conservadora, para dizer o mínimo, da Igreja Católica. Mas, bom, e o Heidegger foi outra pessoa que fez uma redefinição da fenomenologia em 1927, em Ser e Tempo. A fenomenologia só é possível como ontologia. Husserl criou o termo, Heidegger redefine. De modo geral, quando se fala de fenomenologia, pensa-se nesses dois. Só que a fenomenologia são três. Merleau-Ponty também, que em 1945 redefine o sentido da fenomenologia. E a gente vai ver isso nessa aula e na próxima, tá? Estabelece a forma canônica, a fenomenologia clássica. Por isso que é tão importante conhecer Merleau-Ponty, porque eu acho que é uma forma muito, muito, muito interessante. Eu acho Heidegger um autor mais fundamental que Merleau-Ponty, mas eu acho Merleau-Ponty um autor mais legal. Bom, etimologia, para entender essa palavra, né? É isso que eu estou dizendo, que a Universidade Americana não é baseada nisso, em pensar etimologia, em construir palavras, em jogar com isso. Phenomenon e logos. Fenomenologia é a junção de dois termos gregos. Fenômeno, quando a gente fala assim, é uma representação do sujeito. É o que eu estou vendo. Tá? Olha lá, o que é aquilo? Ah, peraí, estou sem óculos, deixa eu colocar, que eu não vejo bem, tem que colocar óculos. Então, é o modo pelo qual eu vejo o fenômeno. Mas também a coisa parece. Não, é aquilo lá que você está olhando. Com óculos, sem óculos, você não enxerga nada. É a coisa que importa. Então, na nossa linguagem, quando a gente fala de aparecer, é ambíguo. Ao mesmo tempo, quer dizer, a coisa que aparece e eu que vejo a coisa. Logos é razão, lógica. Um dos sentidos de logos, em dicionários, tem 51 sentidos. Tá? Mas os mais comuns são razão, lógica. Também quer dizer linguagem. Logos também quer dizer pensamento. Também quer dizer proporção, estrutura. O sentido de proporção é basicamente aquele que é o único sentido de ratio em latim. Então, basicamente, que a fenomenologia, ela junta duas coisas. Quando a gente vê a história da filosofia e vê, tem autores que são mais empiristas e tem autores que são mais idealistas. Fenomenologia segura as duas pontas. Ter tanto pensamento quanto o aparecer das coisas. Tá? Então, essa é uma primeira definição. Bem fraca, bem aproximativa, tá, Mar? Agora eu vou pegar uma frase do Russell, em 1901, explicando o sentido geral. Ah, mas por que o professor não dá um sentido técnico de fenomenologia? É que não tem. Isso é o que é o mistério. É o sentido geral.
significações. Olha só, vocês vão ver que o Russell escreve mal pra caramba. Significações que seriam vivificadas apenas por intuições longínquas e imprecisas, inautênticas. Estranho, né? O livro se chama Investigações Lógicas. É lógica, tá? Ele está pensando em lógica. Desde Leibniz e Kant, a filosofia se faz por uma transformação da lógica. Quem tem aula de lógica é traumatizado erroneamente. Vocês deviam amar lógica. Porque o que é marxismo? É a lógica dialética. Tudo. Heidegger, o que ele faz? Fenomenologia, é lógica. Só que é uma lógica diferente daquela que serve para construir programa. É uma lógica mais filosófica. Tainá? Como intuições seriam inautênticas? Não, é isso que eu vou tentar explicar. Então, ele está falando de... tudo lógico. Sim, professor. Então, imaginemos que eu pense assim, triângulo. Imagina a significação triângulo. Ela é verificada por uma intuição longínqua e imprecisa? Não, eu posso desenhar um triângulo, certo? Então, esse não é um exemplo de uma significação imprecisa. Agora, patati patatá. Patati patatá. Dá para apresentar isso direitinho? Flictis. Dá para apresentar isso direitinho? Vamos dar um outro exemplo? O princípio da não contradição. Dá para apresentar isso como se apresenta triângulo? Não, ela é abstrata. Hein? Ela não é inautêntica. É abstrato, mas não é Não, inautêntico. mas tem uma apresentação, fenomenologia. Então, você tem logos, triângulo, patatá, não contradição, e você tem fenômeno. Fenômeno, triângulo. Tem algum fenômeno que eu respondo ao logos? É isso que ele está perguntando. Ainda não está claro. Quando o fenômeno está ligado com logos só de modo longínquo, ou impreciso, ou de modo inautêntico, é desse caso que ele está tratando aqui. Nesse caso, ele não quer. Entendi. Eu quero uma junção legal entre fenômeno e logos. Isso é frase do Russell, tá? Ele podia ter escrito melhor? Podia. Agora, ele fez o livro dele, tá? E foi um sucesso. Então, nós queremos retornar às coisas mesmas. Essa é a grande frase da fenomenologia. Ir para as coisas. A gente não quer ficar fazendo teoria de olho fechado. Tem. Teoria que não esteja dando conta do mundo. Palavras, palavras, palavras. As palavras servem para falar do mundo. Então não pode... É uma ontologia, né, professor? Nós queremos retornar às coisas mesmas. O que seriam as coisas mesmas? Aí você tocou no problema. A minha interpretação é que essa frase, que parece ser muito evidente, na verdade é uma frase publicitária. Tipo, lava mais branco. Mas a gente está com uma distância. O fato é que foi essa atitude presente nessa frase que serviu de impulso para que diversas pessoas se dirigissem em direção a Russell e tentassem fazer algo novo em filosofia. O grande pensamento produzido no século XX é ligado a essa frase. Ah, mas essa frase é meio... não dá para definir? Ok, mas ela produziu efeitos. O Sartre dizia, com a fenomenologia, a gente pode fazer filosofia sobre os postes de luz de Paris. Você pode falar desse mundo. Você não precisa falar mais da a verdade. Você pode falar... Porque olha só como é que Hegel fazia uma história da arte. Hegel falava de movimentos. Classicismo, romantismo. A partir do século XX, as pessoas começaram a falar essa música, esse artista, começaram a ir em direção às coisas, a dar atenção, a ser como Cecília Meirelles, irmão das coisas passageiras. Não são mais teorias gerais. Platão, quando critica o artista no livro 10 da República, está falando as artes miméticas, está pensando no universal. Olha só, eu coloquei despertador
para me lembrar que eu tenho que acabar a aula. A gente continua um pouquinho. Ih, fiquei até nervoso. Bom, vou continuar. Então, o que é primeiro na fenomenologia não é o conceito, não são as significações. Tipo, você fecha o olho e sai pensando. Porque a fenomenologia, essencialmente, não é uma teoria. Teoria é aquilo que tem uma distância objetiva do seu objeto. Russell não compreendia isso direito. Russell era muito preso à tradição. Então, ele queria fazer teoria, e por isso que não dava certo. E o que na sequência se compreendeu, autores como Levinas, que faz uma ética, como Heidegger, que faz uma ontologia, como Merleau-Ponty, que também faz ontologia e tudo, é que não é uma atitude teórica separada do mundo que está em jogo na fenomenologia. A fenomenologia, ela pergunta como ocorre a formação de conceitos. O primeiro não é o conceito, mas sua formação a partir do nosso contato com as coisas. Então, a partir da nossa relação com os fenômenos. Então, nosso acesso aos fenômenos não pode ser construído ou regulado por noções gerais. Tipo, eu já sei. Já sei o que essa obra de arte é, por exemplo. Já sei o que você vai dizer. A gente tem que ter uma abertura para com as coisas. Não é empirismo, tá? Empirismo é um movimento da filosofia moderna que não é aberto às coisas. É um momento que constrói a nossa abertura. Chama a nossa abertura de sensações que não podem ser nomeadas. As sensações simples não têm nada a dizer. O que você vai falar do amargo? Amargo é amargo, doce é doce. O Merleau-Ponty está querendo pensar a nossa abertura fora de um modelo científico que era o modelo do empirismo. Por exemplo, ao invés de perguntar isso aqui, estamos lembrados dessa obra do Rauschenberg, que apagou um desenho de Kooning. Em vez de perguntar, isso é arte? Isso explica por que eu gosto de fenomenologia, porque eu acho essa pergunta absurda. Né? Tipo, é o filósofo que vai responder o que é arte? Eu acho que arte é trabalho dos artistas. Né? Tipo, a gente pergunta assim, isso é física? Isso é sistema econômico? Isso é capitalismo? A gente parte do fato que o capitalismo é assim e analisa. Por que com a arte a gente faz diferente? Em vez de perguntar se isso é arte, pergunta, o que é arte, já que isto é arte? Se isto é arte, o que é arte, então? O que arte se tornou? Tem um certo amor fati, Nietzscheano. Oi. Vou continuar um pouquinho. Se quando quiser me interromper, me interrompe, tá? A minha proposta de introdução à fenomenologia, e vou acabar aqui, é que quando você olha a fenomenologia, o que você vê assim? Milhões de autores, milhões de obras. Meditações cartesianas de Russell, Ser e Tempo de Heidegger, O Ser e Nada de Sartre, Psicopatologia Geral do Jaspers, que é o texto que dá a fundamentação da prática psicanalítica. Totalidade e Infinito do Levinas, O Visível e Invisível de Merleau-Ponty. São autores bem diferentes, mas você também pode alargar mais e dizer assim, mas também é fenomenologia a Hannah Arendt, na Condição Humana, Foucault, na História da Loucura, Derrida, na Escritura da Diferença. É basicamente aquilo que os ingleses chamam de pensamento continental. É isso. É metade do pensamento contemporâneo, ou mais da metade. Como é que você vai, com uma noção que é vaga, como é que você vai definir esse negócio? Como eu faço fenomenologia, para mim isso é uma questão. Quando você pensa, mas que projeto filosófico tem em comum entre Hannah Arendt, Levinas, Heidegger, toda essa gente? Não fecha, não cola. Então, nada para se reunir um projeto epistemológico, como o de Russell, há um projeto ontológico, como o de Heidegger, há um projeto psicológico, como o do Jaspers, há um projeto da absurda existência em Sartre, da ética em Levinas, da percepção em Merleau-Ponty. Nada junta isso. Se você juntar, você vai estar meio fazendo uma coisa falsa. Minha proposta é uma proposta. Não é uma verdade, é uma proposta.
é dizer nada explica, nada reúne. Não tem uma noção que seja de um autor ou de outro. Tipo, vou pegar uma noção do Russell porque ele que fundou. Só que não funciona para os outros. O que todo mundo faz em fenomenologia é criticar os antecedentes, os antecessores. Tá? Ninguém concorda com nada. Então a pergunta é assim, mas o que aconteceu? De fato, fenomenologia significa o quê? Um dos motivos pelos quais surgiu o pensamento contemporâneo. Surgiu algo novo. Então, o que define a fenomenologia não é exatamente uma noção, mas é o surgimento de novas possibilidades para o pensamento. Então, você tem que perguntar, na obra desses autores, o que promete um novo caminho. Por que ela despertou o interesse de tanta gente, né? E que cada um vai fazer uma coisa diferente do outro. Não é uma escola. Qual é o movimento motivador? Como eu disse para vocês, na minha interpretação, o movimento motivador é a máxima geral de volta às coisas mesmas. Por que pode ser motivador? Porque é vago. O que é coisa mesmo, hein? Alguém se opõe a Do the Right Thing, filme do Spike Lee? Alguém se opõe à ideia de que a gente tem que fazer o que tem que fazer? A gente tem que encarar? Né? Professor, desculpe interromper. Esse de volta às coisas mesmas. Eu ainda não consegui captar essa questão. Não, mas eu estou dizendo que não dá para captar. Estou dizendo que é algo geral e vago. Você tem razão. O que eu vou querer mostrar, no caso do Merleau-Ponty, é o que significa isso. Se você pegar cada um dos autores, você vai ver, no caso deles, como que isso dá uma luz em cada um deles. Tá? Então, eu vou mostrar em Merleau-Ponty. Posso? E aí eu termino a aula. Retornar às coisas mesmas. Eu estou na fenomenologia da percepção, tá? No prefácio. Retornar às coisas mesmas, ele vai definir. É retornar a esse mundo anterior ao conhecimento. É retornar ao mundo. Tem um mundo que a engenharia fala, tem um mundo que a física fala. A física fala que é elétrons, prótons, etc. A química fala de outras coisas. Cada disciplina universitária fala de algo do mundo. Retornar às coisas... tipo voltar ao que não era antes de ser, é isso? O que era antes de ser definido. O que era antes de ser. Retornar antes de conhecer. Exatamente, antes de ser o que é. Não. Antes de você conhecer. Exatamente. Eu acho que isso tem um pouco da percepção do homem, do olhar do homem, que vai modificando com o tempo. Sim, sei lá, a nossa percepção muda, né? Não, mas a ideia é a seguinte, quando você fala de conhecimento não é relativo. E o Merleau-Ponty está dizendo, o problema é o conhecimento. A flor que o botânico estuda não é a flor que a gente acha bela. Você vai ter uma relação com a flor, se você, enquanto botânico, esquecer daquelas bobagens todas e comprar uma flor para tua namorada, para teu namorado, para teu cachorro, se você não tiver ninguém na vida. Seria correto dizer que a proposta dele é retirar nossos olhos acostumados do mundo. É deixar? É retirar os olhos acostumados do mundo. É renovar o olhar. Quando você conhece, é renovar o olhar. É tirar esse costume do que, eu já conheço. Não, você não conhece. É deixar de buscar o conhecimento que você tem para conhecer melhor aquilo. Vamos dizer assim, tirar... eu conheço isso como isso. Tirar essa questão e se voltar para aquilo de uma outra maneira. É deixar de procurar esse tal desse conhecimento que está fora do mundo, sabe? Olha só. É tentar... Porque conceito significa recognição. Conceito é aquilo que permite que você identifique algo como algo. Conceito não tem nada de novo. Conceito você... então é isso. Então é isso. Merleau-Ponty está procurando que a gente tenha uma relação com o mundo que não seja a do mesmo antigo repetido, mas de tentar ver o que ele tem de novo. Retornar às coisas mesmas é retornar a esse mundo anterior ao conhecimento. Qual o conhecimento sempre fala? Se o botânico... A questão que o senhor falou do livro, que você voltar a reler o livro e ter outra visão daquele mesmo livro que você leu pela primeira vez, retornar a ele e ver ele de uma maneira diferente do que você viu no início. E pegar aquilo ali, isso aqui eu não tinha visto, estou vendo agora. Eu nunca tinha... Aquele ponto eu não tinha visto. Qual é teu nome?
Rafaela, professor, que eu lembrei daquela questão do livro que o senhor levantou. Eu nunca tinha pensado de você ler. Você leu o livro, leu, só que aí você vai reler, você vai ter outra visão. Que não foi a primeira visão que você teve daquele mesmo livro. Exatamente. Mas então, aqui, o conhecimento está o tempo todo falando desse mundo. Só que o conhecimento constrói teorias, constrói modelos, nos separa. A questão é sair disso. Em relação ao qual toda determinação científica é abstrata, significativa e dependente. Um cientista depende do mundo para ficar falando do mundo. Quando a teoria da relatividade fala que não existe simultaneidade, não existe tempo único, está pressupondo um tempo único para falar isso para a gente. Tá? Como a geografia em relação à paisagem. Outra citação. Primeiramente, nós aprendemos o que é uma floresta, um prado ou um riacho. E depois a gente faz estrutura geológica. Outra definição. Que é retornar às coisas mesmas? Reaprender a ver o mundo. Por que é um retorno? Porque a gente já vê o mundo. Só que vê o mundo com o olhar do conceito, com o olhar do já sabido. Uma criança é ensinada a fazer como se deve fazer. É assim que se faz. Né? E é uma frase, um clichê do Picasso que ele fala, eu tive que aprender a desenhar super caretamente para poder pintar livremente depois. Né? A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. E, nesse sentido, uma história narrada pode significar o mundo com tanta profundidade quanto um tratado de filosofia. Guimarães Rosa, uma história que sua avó conta, pode ter tanta profundidade quanto Hegel. Ou seja, de volta às coisas mesmo no Ponty significa um investimento naquele elemento pelo qual a gente explora o mundo, a percepção.